Oi, pessoal. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. É então com alegria que iniciamos o presente estudo. A gente vai falar sobre o livro Pão Nosso. Estamos estudando as mensagens do Espírito Emmanuel através do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso famoso Chico Xavier. Então, a gente vai falar sobre o capítulo 8, que trata das ansiedades. Então começa assim a leitura. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Pois bem, essas duas frases, de Emmanuel já são bem interessantes para a gente avaliar, para a gente refletir. Ele comenta que a ansiedade pode inclusive armar um crime, e não edifica nada. E que a pessoa, em sendo precipitada, ela vai ter todas as probabilidades contra si. Ou seja, a gente se sentir ansioso, ameaçado, acuado, e em virtude disso, a gente começar a agir sem a questão da reflexão, do raciocínio, de utilizar aquele ensinamento também de orar e vigiar, a gente muito provavelmente vai ter algum prejuízo bastante sério. E hoje, especialmente, o nosso mundo, ele está, além da questão de estar acelerado, é muito fácil a gente cometer um equívoco, seja em casa, no trabalho, nas redes sociais. E diferentemente do mundo que exige sempre cada vez mais e mais velocidade, Emmanuel nos fala sobre essa questão, de a gente não se deixar levar pela ansiedade, de não se sentir ameaçado, de não ser precipitado. Continuando a leitura, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza, em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Aqui também é feito esse paralelo com a natureza, com a paciência. Porque tudo o que acontece tem um ritmo, Não é porque a gente quer que o pé de goiaba entregue a goiaba antes que isso vai acontecer. E, enfim, com a laranja, com a bergamota, enfim, qualquer outra planta. Então, isso significa que a gente também deveria dar tempo ao tempo. Porque a gente sempre quer que daqui a pouco algo no trabalho aconteça no nosso tempo. A gente quer que um problema na nossa família se resolva rapidamente. E nem sempre isso é possível. E aí Emmanuel fala desse cenário, Porque quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, muitas vezes a gente não, claro, por óbvio, a gente não lembra, Como a gente já estudou também em outros momentos, mas algumas coisas demoram, Tem uma previsão de tempo, Mas a notícia boa é que não há mal que nunca acabe, ou seja, sejam provas, sejam expiações, tudo tem um tempo para que se transcorra e acabe. Então a gente não deve, como diz ali, ficar como um desesperado sem remissão, porque em algum momento as dificuldades vão começar a ficar mais suaves e a gente vai começar também, enfim, a sentir alívio, se a gente estiver suportando bem as dificuldades. Porque é como se a gente fosse pensar um treino de academia, que ele é muito intenso, às vezes até cansativo, mas a gente fazendo ele, logo após, vem o resultado, Então, do mesmo jeito que existe uma academia, para o corpo físico, existe também a academia, para o espírito. Ou seja, é o nosso próprio planeta, para que a gente possa evoluir, através das dificuldades. Porque, em estando encarnado,
é muito fácil a gente imaginar que o objetivo da vida, por exemplo, seja conseguir poder, ou obter dinheiro, ou, enfim, exercer influência, ou seja, qualquer objetivo que for. Mas, na verdade, o intuito, né, da encarnação é o desenvolvimento de valores espirituais. Então, por exemplo, né, através da convivência, né, com os nossos familiares, a gente pode desenvolver a paciência, a gente pode desenvolver a humildade. Todos os dias a gente indo, né, fazer a labuta de cada dia, a gente entende a importância do trabalho, né, da questão da constância, e assim sucessivamente, né? A gente pode pensar em situações também que envolvem renúncia, né, porque muitas vezes, né, um pai, uma mãe que trabalham, os recursos financeiros são escassos, e aí para poder viabilizar a compra do alimento, da roupa, enfim, seja o que for, muitas vezes tem que abrir mão de comprar coisas para si mesmo. Então a gente aprende também a questão da solidariedade, a gente desenvolve os valores da inteligência, né? Só que daqui a pouco, né, no meio desse caminho, a gente acaba se perdendo e acha que o objetivo da vida é ganhar dinheiro. Não, não é. Claro, por óbvio, é importante o recurso financeiro, mas o mais importante é o que a gente desenvolve em função do trabalho, não o recurso, estritamente o recurso financeiro em si. Continuando então a leitura, se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Então, todo dia a gente tem a oportunidade de aprender algo, né? A gente tem ali, como diz, o conteúdo de serviço, né? Então, em determinado momento da vida, a gente daqui a pouco está cuidando dos netos, em algum outro momento da vida a gente tem a questão do estudo, tem um momento da vida que a gente é criança, que daí tem a questão do lúdico, do brincar, das companhias, né? De saber dividir as coisas. Então, para cada momento, a gente pode desenvolver alguma virtude. E se a gente aproveitasse isso, né, a gente saberia vigiar e aproveitar, né, essas instâncias, esses momentos, né? E diz ali o texto, né, que a gente ia fazer isso, inclusive, né, a gente ia proteger os patrimônios próprios, né? Então, a gente pode refletir, né, o que é o patrimônio do espírito, né? A gente pode pensar, visto que, né, o próprio Jesus nos comentou, né, que não é patrimônio nosso aquilo que as traças podem roer, né? Aquilo que pode, digamos, perecer aqui na própria terra. O que é patrimônio nosso? É a inteligência, a moralidade, né? Então a gente deveria justamente valorizar isso, valorizar as coisas eternas em detrimento, né, das coisas passageiras, que são as coisas terrenas. Não que elas não sejam, também não tenham seu momento e também não tenham sua importância. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente pensa só nas coisas transitórias, né, como a casa, o carro, e muitas vezes buscando esses valores, né, amoedados em detrimento dos valores espirituais. Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido, né? Refletir mais, como diz Emmanuel, refletir mais sensatamente. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Aqui fala sobre a própria condição do mundo, né? Essa modificação incessante. O nosso corpo incessantemente está se modificando, né? Se deteriorando. As relações, né? Porque daqui a pouco, em algum momento, a gente tem os pais, os avós vivos, encarnados. Daqui a pouco já não tem. Grandes amigos, né? Que a gente tem na infância, na adolescência. Daqui a pouco essas relações, por N motivos, né? Seja por morte, por questão econômica, por mudança mesmo, né? Mudanças geográficas, enfim. As coisas se modificam
E se a gente também, a gente pode ter surpresas desagradáveis, né, decorrente de eventuais atitudes inadequadas. Então, por isso, sempre a questão de vigiar, né, de a gente analisar o nosso comportamento e não ter precipitações, né, sempre pensando nos valores eternos, né, nos patrimônios espirituais que todos nós temos. Continuando então, Emmanuel, ele fala que a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Aqui é aquela situação, né? Todos nós passamos por N tribulações, né? Que justamente muitas delas, né, podem ser decorrentes da nossa imperícia, né, nossos equívocos, mas também algumas questões, situações necessariamente acontecem, né, e trazem sofrimento, desde a doença do corpo, a morte de algum ente querido, né, uh, a decrepitude, né? Então a gente tem muita força em determinado momento da vida, daqui a pouco a gente vai perdendo essa força, né? As nossas funções cognitivas também podem ter algum tipo de abalo com o passar do tempo, mas apesar disso tudo, a gente sempre pode crescer em sabedoria, né? O que isso significa? Que a gente, né, pode, como diz aqui Emmanuel, lançar essas inquietudes, né, sobre Deus, né? A gente pode, ao fazer a nossa oração, falar das nossas angústias, falar dos nossos problemas. Da mesma maneira que a gente fala com alguém que nós gostamos muito, a gente também pode orar e, né, de uma forma muito íntima, falar com Deus, lançando essas inquietações. Porque se um pai e uma mãe que são amorosos, né, eles já querem, né, quando estão com a sua amorosidade saudável, eles querem ajudar os filhos, querem sempre o melhor para eles, porque a gente não pode pensar de Deus, né, que está num patamar incomparável conosco. Então, ele também, por óbvio, vai querer o bem-estar de todos os seus filhos, né, ou seja, de toda a humanidade. E ele cogita do nosso bem-estar. Só que Deus, né, ao cogitar desse bem-estar, a gente nunca pode esquecer, né, que a lei de Deus é de justiça, de amor e de caridade. Ou seja, esses aspectos não tem como nós separarmos eles, né? Porque se uma vez a gente comete algum equívoco em algum dado momento, necessariamente nós vamos colher o resultado daquele equívoco. É a parte da justiça. Mas ao mesmo tempo Deus tem amor e ele tem caridade. Ou seja, ele vai fazer com que a gente possa fazer essa colheita da melhor forma possível, da forma mais caridosa possível e com o máximo de amor que ele tem por cada um de nós. Porque o intuito de Deus é que a gente possa evoluir, mas ele não existe a possibilidade de não existir esses três aspectos agindo conjuntamente. Porque também se não houvesse justiça, né, as pessoas semeariam qualquer coisa, né, e muitas vezes até as trevas, o mal, e se não colhessem o resultado disso, né? Ou seja, a lei ela é justa, a cada um segundo as suas obras. Mas ao mesmo tempo, Deus é a infinita caridade e é o infinito amor. Porque Deus quer que a gente se aproxime dele. E desejando isso, ele faz com que esse processo de evolução ele aconteça da forma mais suave possível, sendo viável sempre através do amor. Mas em última instância, né, não sendo possível, aí a gente acaba, né, infelizmente, pela nossa insistência, caindo no caminho da dor. Então, por isso que essa leitura ela fala sobre a questão de a gente não ser precipitado, de a gente não fazer as coisas sem fazer um processo de análise, sem fazer um processo de reflexão, né? E aí, finalizando, Emmanuel nos diz que justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores
e insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, né? Porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Aqui tem um aspecto, né, muito peculiar e a gente deve refletir sobre ele, a questão, ó, justo é desejar firmemente. Então, se a gente quer algo, a gente tem que desejar firmemente. Então, a gente, quando busca alguma coisa, a gente deveria, para que isso tenha uma chance de acontecer, que haja essa direção forte, essa direção firme, esse desejo, né, nesse sentido, né? Buscar a paz com perseverança, ou seja, a gente deseja algo firmemente, né? A gente busca isso com perseverança, ou seja, a gente persevera, a gente dá continuidade nesse intuito, né? E aqui também fala da disciplina para a união com os planos superiores, ou seja, alguns aspectos, né? Desejo firme, perseverança e disciplina, insistindo, né? Ou seja, de novo, a questão da perseverança para sintonizar com as esferas mais altas. E por fim, ele fala que se a gente não ter isso em mente, que se a gente estiver, digamos, tendo o nosso viés de viver na ansiedade, ou seja, sentindo-se o tempo inteiro ameaçado, não refletindo, não sintonizando com o bem, isso vai acabar precedendo, ou seja, vai acabar logo ali na frente, né, decorrente da nossa conduta, a gente vai acabar caindo. Nós vamos acabar caindo. Então, são palavras sábias, né, desse espírito, né? E fica essa reflexão, né, para que a gente possa orar, refletir, não se precipitar e, como diz a leitura aqui, que a gente não veio aqui para ficar sofrendo indefinidamente, ficar desesperado. Na verdade, o intuito é que a gente, claro, a gente passe pela vida, né, que ela tem as suas dificuldades naturais, né, que a gente já falou, né, da própria morte, do envelhecimento do corpo, mas que a gente consiga encarar isso como algo transitório, né? Porque e sabendo que na verdade a morte é a morte do corpo físico, né? Porque na verdade a vida não vai cessar nunca. Na verdade o que se modifica é apenas em um momento temos corpo, em outro momento não temos mais o corpo físico. Então, a gente sabendo disso, isso já começa a trazer bastante conforto, né? E também auxilia para não se precipitar, porque a gente sabe que daqui a pouco desencarnando o ente querido, a gente sabe que se existe amor logo ali na frente, quando nós também desencarnarmos, essas uniões esses laços não vão se romper, a gente vai continuar junto, né? Uma vez que se perca daqui a pouco materialmente alguma coisa, não há motivo também para desespero. Por quê? Porque são coisas aqui do próprio planeta. Por mais que eventualmente se perca tudo, e volta e meia isso acontece, né? Como por exemplo na pandemia, nas enchentes, né? Que nem aconteceu aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul. Então é do processo da vida. A gente ganha, a gente perde. Mas se a gente entende que o nosso propósito é justamente o desenvolvimento de valores, né? De valores espirituais, e não viver, né, de forma a querer buscar exclusivamente amealhar recursos financeiros ou poder ou influência ou qualquer outra situação, ou viver em função dos prazeres, a gente percebe que a vida começa a ficar mais amena, porque a gente consegue intelectualmente vislumbrar que não faz muito sentido a gente dedicar tanto esforço para algo que é temporário, né? Cuidar demasiadamente do corpo, né? Não, né? Novamente, né? Sempre a gente tem que usar o raciocínio, né? Não estou dizendo, por exemplo, que a gente não deva cuidar do corpo, mas é o cuidar excessivo. Mesma coisa o dinheiro. O dinheiro é importante? É. O problema é o excesso, né? A pessoa daqui a pouco se preocupar excessivamente com o dinheiro. Ou daqui a pouco indo para o outro lado, né? Para outra extremidade, não ter preocupação alguma com o dinheiro. Porque também isso também vai ocasionar problemas, né? Pela falta de disciplina, de entendimento. E assim por diante. Espero, né, que tenham gostado desse estudo.
Já peço então que possam se inscrever no canal, deixar o curtir e também compartilhar o conteúdo, que é uma forma de levar o conhecimento espírita adiante e que essas reflexões, né, possam auxiliar alguém, né? Pois falamos aqui sobre Deus, sobre como funcionam as suas leis, né? E também sobre como o Espírito Emmanuel nos fala para a gente ter uma melhor qualidade na vida, a gente não viver de forma ansiosa, precipitada, angustiada, e sim buscando a Deus, buscando a sabedoria, buscando a reflexão, né? Fazendo toda essa análise das coisas que acontecem no dia a dia, né? Nas diversas fases da vida. Então, por fim, né? Que Deus abençoe a todos nós, nos ilumine e que nos acompanhe. Que assim seja.